Olá, hoje a gente vai apresentar o projeto número 5 de cálculo numérico, sobre interpolação de temperaturas em uma placa de calor utilizando o método de Lagrange. Os membros do projeto são André Felipe, Fernanda Nares, Jean Luca, Júlio César, Mariane May e Ricardo César. A ferramenta utilizada foi o Google Colab e o projeto foi desenvolvido na linguagem Python. Bom, então qual é o nosso objetivo aqui? É estimar a temperatura em uma placa com base na interpolação. Então, a gente vai usar a interpolação bilinear com o método de Lagrange. E o que é essa interpolação bilinear? Ela é uma extensão da interpolação linear, só que agora com duas variáveis. Então, primeiro a gente interpola em uma direção da coordenada e depois a gente interpola novamente na outra direção. E esse método de interpolação bilinear ele é muito usado para interpolar campos vetoriais bidimensionais. Então, aí nesse esquema representativo, esse ponto médio é o que a gente quer encontrar, sendo que a gente tem, então, x1, y1 e x2, y2. Então, a gente quer encontrar f de xi, yi. Para isso, primeiro, então, a gente vai fazer naquele esquema de interpolar numa direção e depois em outra direção. Então, a gente vai fazer primeiro entre x1 e x2, sendo que a gente fixou y1, obtendo, então, o f de xi, y1. E depois a gente vai fazer isso novamente na outra direção. Então, a gente vai fixar y2 e obtendo f de xi, y2. E agora que a gente tem esse f de xi, y1 e f de xi, y2, a gente pode interpolar na direção perpendicular, obtendo o xi. E o método de Lagrange, ele nada mais é do que encontrar um polinômio de grau n, que no nosso caso é de grau 1, que interpola os valores dados. Então, esse polinômio é representado igual ao somatório de y vezes um L de x, sendo que esse L de x é o polinômio de Lagrange e esse YK é o nosso valor que já é dado. Só que esse polinômio de Lagrange a gente não tem. A gente vai calcular como? A gente vai impor a condição de que L igual a 0 se K é diferente de I e L de x igual a 1 se K é igual a I. Então, por meio disso, a gente tem, então, a fórmula geral, que é o produtório de x menos xj, sendo que j varia de 0 até n, sobre o de xk menos xj, sendo que j varia também de 0 a n. Bom, agora que a parte teórica já foi explicada, eu vou explicar como que funcionou o código, né? Primeiro, essas são as bibliotecas que foram necessárias, então a NumPy, a Matplotlib, a MPL Toolkits e a Random, né? Bom, como funcionou? Qual foi a lógica da programação? Já que o cálculo teria que ser feito para 2 RAs, a gente já deixou aqui for in range 2, porque ele repete o mesmo processo 2 vezes, certo? E aqui foi a parte que o professor passou, o código passado, justamente para a gente descobrir quais seriam os valores de x, y, w, z, x1, x2, y1 e y2. Bom, após isso, então, né, começa a parte mais de programação em si do grupo, né? Então, nós tínhamos que descobrir como que, né, os valores de xi e yi. Então, xi é x1 mais x2 sobre 2, e yi é y mais y2 sobre 2. E aí nós definimos uma função, que é a função f de xi. E como que funciona essa função? Bom, ela calcula um f1 e um f2, que é aquela interpolação bilinear de Lagrange, usando o método de Lagrange, e somando essas duas, nós temos a interpolação para o plano, né, como já foi mostrado na parte teórica, né? Então, a fórmula final, né, aqui que temos para f de xi, yi, é a soma de f1 mais f2 aqui. Então, basicamente foi essa lógica da programação, né? Bem tranquilo mesmo. E aí o result, né, é justamente, então, o resultado que a gente quer saber, né, justamente o f de x, y, a gente coloca f de x, y, então ele volta para a def, que foi a função definida, e usa, né, o x, y, que é x1 mais x2, né, dividido por 2, como já foi explicado. E aqui ele vai printar, então, os valores. Além disso, a gente também colocou e fez uma coisa interessante, que foi
preparado x1 a x2, y2 ao y1 ao y2, uma grade de números com 30 números para cada ponto, né? Então, para cada eixo, digamos assim. Ou seja, 900 pontos nessa grade. Opa. E aí, o que nós fizemos? Fizemos a grade com o mesh grid. E o Z é justamente o F para todos os pontos da grade. E plotando esses valores, a gente consegue ter, então, esse gráfico aqui, que mostraria, então, como seria a temperatura em todos os pontos da grade. Né? Então, vamos rodar o gráfico, o código para ver como fica. Eu vou colocar o meu RA, 87800. A gente tem que... Vou colocar o segundo RA também, que é o código do RA do Jean, que é 173822. Ele mostra os dois gráficos, né? Porque para cada RA tem um valor. Então, para o meu RA, o x1 é igual a 39, x2 igual a 76, y1 igual a 59, y2 igual a 109, f de x1, y1 30, f de x1, y2 40, f de x2, y1 98 e f de x2, y2 1. Então, fazendo a interpolação, nós temos que o f de x1, que equivale a 57,5, no caso, xi, né? E yi, que equivale a 84, é igual a 42,25. Então, se a gente vier aqui nesse gráfico, a ideia é que no x valendo 57, então é mais ou menos aqui, 57,5, y valendo 84, que é mais ou menos aqui, vai ter um valor aproximadamente de 40, né? No caso, não aproximadamente, mas um valor de 42,25, que é justamente o que a gente tem aqui, que a gente pode ver pelo gráfico. E a mesma ideia para os valores com RA do Jean. Então, a gente tem aqui, né, todos os valores, como já dito ali, e de novo, então significa que o f de xi, quando x igual a 30,5 e yi igual a 96, é igual a 73,25. Para esses valores aqui, né, no caso de opções de contorno iniciais. Então, vamos ver aqui no gráfico para comprovar isso. No 30,5, então mais ou menos aqui. E no 96, que é mais ou menos aqui. Então, como podemos ver, realmente, perto do 73, que é mais ou menos aqui. Né? Então, é assim que funciona a nossa lógica da nossa programação. Espero que fique claro e que vocês tenham gostado do trabalho.